Bem-vindo ao nosso novo vídeo do Pode Ser Justo. Hoje vamos falar sobre direito de família. E aqui nós temos o Dr. João, especialista em direito de família, que vai contar alguns casos inusitados que acontecem na carreira dele. Vamos sim, Valber. Hoje nós vamos abordar alguns temas que geralmente acontecem no direito de família, principalmente envolvendo divórcio com partilha de bens. Mas esse tema é muito recorrente, João? É uma coisa assim que acontece a todo tempo? É muito recorrente, porque divórcio em si, 90% dos casos envolve disputa de bens, principalmente os divórcios litigiosos. É raro um casal que seja maduro o suficiente para não brigar por um bem aqui ou outro lá. Tá? A maioria realmente, na linguagem popular, quebra o pau e quer dividir até as panelas. Meu Deus. Isso acontece muito, levando em consideração também o regime de bens que o casal escolheu na hora do casamento. Porque se ele tiver escolhido o regime da separação, não vai ter muito o que ser discutido. Se ele escolher o regime da comunhão, também não. Mas quando ele escolhe lá na hora de casar o regime da comunhão parcial de bens, tá? Aí a coisa já complica. Porque o regime da comunhão parcial de bens, a gente divide lá no divórcio os bens que foram adquiridos da data do casamento até o fim desse casamento. João, deixa eu te fazer uma pergunta, te interromper um minuto, para aquele que está nos assistindo, e é até bom saber, essa situação ela é cabível também para quem tem certidão pública de união estável? A depender do regime de bens eleito, escolhido na certidão, sim. Eu vou até depois, a gente vai fazer um próximo tema, falando sobre a união estável na prática, porque dos fatores importantes para você realizar uma união estável documentada é você poder escolher o regime de bens. Perfeitamente. Quando você não escolhe o regime de bens, já é automaticamente aplicado o regime da comunhão parcial. Perfeito. E aí a gente cai na mesma situação do divórcio. Então assim, quando a gente elege o regime de bens da separação total, não tem esse problema, porque já está separado. Quando a gente elege o regime da comunhão universal, também não tem esse problema, porque tudo já está incluso, né? Surge esse problema quando a gente elege o da comunhão parcial no casamento ou quando a gente não estabelece nenhum regime na união estável. Entendi. Que aí vai ser aplicado também o regime da comunhão parcial de bens. E aí a discussão é o que é meu, o que é seu, o que vai ser dividido, o que não vai ser dividido. E aí que a guerra geralmente começa. Entendi. Então a gente pode explicar para todos aqueles que estão nos vendo que a pessoa que ela também tem uma certidão de união estável com comunhão parcial de bens vai ter a mesma colocação de uma pessoa que tem uma certidão de casamento com comunhão parcial de bens. Sim. O regime de bens ele vai ser o mesmo. Perfeito. Não vai ser alterado. Só vai ser alterado o estado civil, né? Vivendo em união estável, que é caracterizado juridicamente como um solteiro, né? E o outro casado, no regime da comunhão parcial. Mas ambos vão estar sobre a égide, sobre as regras de direito da comunhão parcial de bens. E como é que funciona isso? Porque você fala que não tem que dividir tudo. Muitas pessoas, né, a gente costuma criar essa tese, né, essa regra de que na comunhão parcial de bens se divide tudo que foi adquirido de forma onerosa, de forma paga, do período do casamento ou do início da união estável até o fim. Tudo. Então assim, comprei um carro, vai ser dividido. Comprei um apartamento, vai ser dividido. Comprei um outro item, será dividido. E essa divisão, né, a gente aprende que ela é independente do esforço comum. Por exemplo, se a minha esposa comprou e pagou, eu tenho direito. Se eu comprei e paguei, eu tenho direito. Independente do bolso que saia o dinheiro para comprar, para adquirir aquele bem,
os dois são donos, 50% para cada um. Já foi superada há muito tempo aquela discussão de que teria que haver a prova do esforço comum do outro, né, para ter direito à metade daquele imóvel. Ou seja, eu comprei um apartamento, quem pagou foi o marido, não interessa, a mulher tem 50%. Quem pagou foi a mulher, não interessa, o marido tem 50%. Então criou-se essa regra, mas nem tudo na comunhão parcial precisa ser dividido. Nem tudo que foi adquirido ali durante o casamento precisa ser partilhado. E muitas pessoas não sabem disso. Doutor, eu confesso que eu também pensava isso. Eu acreditava que você chegou, comprou, já é dos dois e... Não, é um engano, é muito comum isso. O que acontece? Existe na aplicação do regime de bens da comunhão parcial uma regra de exclusão. Tem uma regra de inclusão, que entram na divisão dos bens, os bens tais, e não entram na divisão dos bens. Aí entra um fator importante: os bens adquiridos com recursos próprios. Então grava bem isso: bens adquiridos com recursos próprios ou particulares, e os subrogados em seu lugar. O que são os subrogados? São os substituídos. E o que são os bens adquiridos por recursos próprios? Vou dar um exemplo. Eu vou casar, tá? Acabei de casar e acabei de comprar um apartamento. E na escritura, casei pelo regime da comunhão parcial de bens. E na escritura de compra e venda desse apartamento, eu coloco lá que o imóvel foi adquirido com recursos próprios. Está no meu nome. Eu sou casado. Daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou me divorciar. Eu vou ter que dividir esse apartamento? Eu vou ter que dividir esse imóvel? Em regra, teria. Mas a partir do momento que eu incluir lá na escritura, lá no contrato de compra e venda, que ele foi adquirido com recursos próprios, eu estou dizendo que esses recursos foram conquistados por mim antes do casamento, antes de efetivar a compra desse imóvel. Portanto, é um bem adquirido com recursos próprios, exclusivos meu, que não vai ser partilhado num eventual divórcio. Nossa, uma novidade para mim, não sabia disso. Tá me entendendo? Muito legal. E aí, nesses casos, não dá tanto problema. O problema é quando, no decorrer do casamento, eu vendo esse apartamento. O que acontece? Eu comprei, casei, regime da comunhão parcial, acabei de comprar, coloquei na escritura que estou adquirindo com recursos próprios, beleza. Vivi 5 anos com a minha esposa e resolvi vender. Vendi para adquirir um outro. É necessária a assinatura do cônjuge para venda? Em regra, se o regime de bens for da comunhão parcial, sim. Entendi. Tá? Vendi. Tá? Vendi. Comprei um segundo. Não coloquei na escritura que era com recursos próprios. Vivi mais 5 anos com a minha esposa. Vou me divorciar. O segundo eu tenho que dividir? No divórcio? Numa partilha? Interessante. Se você pegar alguém desavisado, em princípio ele vai dizer que tem. Por quê? Porque não colocou a cláusula. E foi comprado, foi adquirido durante o período do casamento. Mas tem a primeira escritura, correto? O que acontece, o que aconteceu com o segundo apartamento? O segundo apartamento, apesar dele ter sido adquirido durante o período do casamento e da comunhão e no regime da comunhão parcial, você concorda comigo que ele é um bem que foi subrogado, substituído pela venda de um bem anterior? Sim, é como se fosse a troca. Você pegou um apartamento antigo, vendeu e comprou um novo. E você concorda que esse novo já tinha sido adquirido com meus recursos próprios? Sim, claro. Então o segundo nada mais é que a substituição, que a subrogação do primeiro. Então a lei protege isso? Protege. E é até uma questão de justiça, né? Até se adequa ao nome do podcast.
Essa situação pode ser justa? Pode ser justa, é a situação justa. Porque ele está comprando, está adquirindo através de recursos lá do passado. Ah, mas João, a gente vive numa sociedade tão amorosa, onde as pessoas não têm amor ao dinheiro, eu acho que nenhum marido iria querer implicar com isso. Imagina, né? Imagina. Eu tenho um amigo que ele fala que essas coisas, se ele estiver ouvindo, ele vai até dar uma gargalhada. Tem coisas que não acontecem no Brasil, só acontecem em Marte. É verdade. Lá em Marte, eu tô com um caso, com um divórcio litigioso, com partilha de bens lá em Marte, tá? Que o marciano, ele está pleiteando 50% dos bens da minha cliente. Caramba. Que no caso são apartamentos e são veículos. E lá aconteceu exatamente isso. Um imóvel foi comprado, substituído pelo segundo, e o veículo que eles possuem hoje, ele também foi adquirido durante o casamento, mas em substituição a veículos antigos. E olha que interessante, o primeiro veículo ele foi adquirido através do pagamento de uma apólice de seguro. Correto. De um carro que houve um sinistro antes do casamento. Entendi. Então, ela tinha um carro anterior ao casamento, teve um sinistro, ela recebeu a apólice durante o casamento, comprou o primeiro carro, trocou por um segundo e vendeu e trocou por um terceiro. E os valores similares. Isso que eu queria te perguntar. Isso é um fator importante. Os valores. A similaridade dos valores também é importante. Porque se for algo muito superior, aí já não se aplica. Aí você vai aplicar uma subrogação, uma substituição parcial desse valor. Ah, era isso que eu queria saber. E aí fica sobrando a discussão em relação a outra porcentagem. Partilha de bens é um tema interessante, muita gente não valoriza isso, mas tem muita técnica jurídica que envolve essa questão, que a depender do profissional, você consegue excluir bens que até então, aparentemente, seriam divididos, né? Se não tivesse um profissional especializado, então você consegue excluir. E também você consegue incluir bens que, em princípio, passariam despercebidos. Ah, substituiu, subrogou, mas tem uma diferença. Talvez para muitas pessoas não. Já substituiu, já superou essa tese, isso aqui não vai ser dividido. Mas tem a questão da valorização. Tem a questão da diferença. Então, nesse aspecto, essa diferença ela pode ser partilhada. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui claro para o povo entender. Até que eu possa entender também. Então eu comprei um imóvel no valor de 100 mil reais antes do meu casamento. Esse imóvel valorizou, eu vendi ele por 130 mil reais e comprei um imóvel no regime do casamento de 150 mil reais. Vou até anotar aqui, você comprou por 100 mil. Vendi por 130. 130. Não é isso? E aí comprei um de 150. Entrou 20 mil a mais de recursos extras e ainda teve a valorização mais de 30 mil do outro imóvel anterior. E como ficaria essa questão? O de 100 mil foi comprado antes do casamento? Sim. O de 130 foi comprado durante o casamento? Não, o de 100 mil é o mesmo de 130, vamos lá. O de 100 mil eu comprei por 100 e vendi por 130 por valorização econômica. Você comprou, você já estava casado? Não. Não. Então, seria um caso de subrogação 130 mil. com uma valorização de 30 mil. Correto. E o segundo seria uma subrogação com uma diferença de 50 mil. Então, numa eventual partilha, você não dividiria os 150 mil do terceiro imóvel. Você dividiria apenas a diferença. 20 mil, no caso, que seria do 130 para 150? Na verdade, 50, porque os 130 já seria do primeiro. Ah, correto. Entendi. Você trabalharia apenas com essa diferença. Nossa, interessante. Então, muito assim, interessante. nem tudo, 150 mil, precisa ser dividido.
você divide apenas uma parte. O patrimônio fica protegido na hora do divórcio. O patrimônio fica protegido. Por quê? Porque houve aqui uma subrrogação, uma substituição. É um bem com recurso próprio que veio lá de trás. Agora, interessante, se nessa primeira escritura aqui antes do casamento, ou nessa de 130 durante o casamento, não houver prova na escritura de que o imóvel foi comprado com recursos próprios, né? Se você colocasse no segundo apartamento, entrada 100 mil com recursos próprios, aí você teria que fazer a prova disso. Aí só judicialmente. Aí só judicialmente. Por isso a necessidade de você ter um advogado especialista Sim. na área de atuação. Sim. Né? Sim. Aí pode ser justa essa situação. Pode ser justo. Ou até mesmo injusto se você pegar um profissional que não seja especializado nessa área. Porque aí você poderia estar num caso, né? Vou voltar aquele caso lá de Marte, onde o marido quer metade do imóvel, mas ele não está observando a regra de subrrogação de bens, tanto do apartamento quanto dos veículos. Mas, doutor, vem acontecendo isso recorrentemente, porque assim, o outro advogado do outro lado do marido, no caso, ele não tem conhecimento da lei, ele quer litigar sobre isso? Às vezes acontece que o advogado até tem conhecimento, Correto. mas força uma situação para tentar conquistar esses bens, ou às vezes ele não tem esse conhecimento tão técnico e pede só pelo fato de ter sido adquirido, ter sido comprado durante o casamento. E aí quando vem a defesa, até mesmo se assusta por desconhecer tecnicamente o procedimento, a legislação, e tem às vezes uma surpresa muito grande. Isso ainda tem o problema das custas processuais e honorários, né? Então fica para você que está nos assistindo, é muito importante que você procure um profissional qualificado dentro daquela área de atuação. Não é porque é um advogado que ele vai ser bom em todas as áreas. Então há necessidade da especialização desse profissional para que você não gaste seu dinheiro e perca também o seu tempo com isso. Nesse caso, interessante lá de Marte, no processo, nós fizemos toda uma cadeia de evolução e substituição desses bens, apresentando a cronologia do tempo, apresentando imagens ilustrativas, apresentando os próprios contratos, as próprias apólices do sinistro, os documentos de compra e venda dos automóveis. Então, assim, praticamente impossível, né? Esse autor lá de Marte, esse marciano que está realizando esse divórcio, pleiteando 50%. Eu ia falar que ele é de Nárnia. Né? É praticamente impossível ele conseguir metade dos bens que foram adquiridos durante o casamento no regime da comunhão parcial. Né? Porque, em princípio, apesar de ter sido adquirido durante o casamento, nem tudo ali precisa ser dividido. Então, nesse caso, a questão de justiça seria a divisão apenas de uma diferença ou de algo que realmente fosse adquirido durante o casamento, que se aplicasse a proporção de 50% para cada um. Correto. Nossa, é interessante o tema. Agora, fato também interessante é que a gente está falando de bens de subrogação de bens imóveis, né? Só que às vezes a gente entra em conflito com os bens móveis que guarnecem o lar. Uma geladeira, fogão. Nossa, mesa, isso é um terror. E isso já tem a presunção de que pertence aos dois. Então, para esses casos, não vai se aplicar o regime da subrogação. Então, o regime da subrogação deve ser alguma coisa que tenha a ver com valores, que tem um valor alto. Não, agregado, não. Com bens imóveis, né? Imóveis, você vai botar um carro, um helicóptero, um avião. Ou bens, de maneira lato, mas quando a gente fala em bens que guarnecem o lar, já se aplica essa presunção de que todos foram adquiridos durante a constância do casamento e todos ali serão divididos 50% para cada parte dentro do regime da comunhão parcial de bens. Nossa, muito legal esse tema. Foi muito esclarecedor, João. Você que está nos assistindo, entre lá no canal, siga, né, curta os nossos vídeos,
porque sempre nós estaremos aqui fazendo entrevistas, batendo papo sobre assuntos relevantes em diversas áreas do direito. E vai ser muito agregador para você. Teremos vários temas: família, trabalhista, direito do consumidor, direito bancário. Teremos vários temas e muitas situações que o consumidor, o público passa e não sabe que tem direito. Então, sigam-nos, acompanhem-nos e até o próximo vídeo.